E aí, gente, 10ª rodada do Brasileiro chegando nesse final de semana. Muito rápido esse início do Campeonato Brasileiro, né? Com jogos no meio de semana, jogos no final de semana, sem parar. E o fato é que todo mundo já vai cumprir seu 10º jogo nesse final de semana. E eu vou falar um pouco dos jogos dessa 10ª rodada e também da 9ª rodada que terminou nesse meio de semana. Começando pelo G6. O Corinthians é líder com 23 pontos e é o único invicto do campeonato. O Grêmio tem 22, estão disputando cabeça a cabeça ali. O Santos é o terceiro com 16 e é interessante ver que tem esse salto de 6 pontos para o segundo colocado, 7 para o líder. É muito raro isso acontecer no início do Campeonato Brasileiro. Em 9 rodadas, alguém, dois times ou um time criar uma distância tão grande. O Botafogo é o quarto com 15, o Coritiba é quinto com 15 e o Fluminense é o sexto com 14. A zona de rebaixamento tem o Sport com 9, o Vitória com 8, o Atlético Goianiense com 6 e o Avaí com 5. Chegando perto da 10ª rodada, eu lembro daquelas previsões que eu fiz antes do campeonato começar. Os 3 times que eu falei que estariam na cabeça disputando o título, até agora não estão lá muito bem. O Flamengo é o oitavo e o Palmeiras é o nono. Esses dois já esboçam uma certa reação. O outro favorito ao título que eu citei no início do campeonato, que é o Galo, faz um início de campeonato muito abaixo das expectativas, muito mal até agora. 16º lugar, tem 10 pontos, um a mais que o Sport, que já está na zona de rebaixamento. Então vamos lá para os jogos desse final de semana. Começa a rodada com Santos e Sport, é o único jogo do sábado às 19 horas. Na minha opinião, dá Santos. Venceu o Vitória na última rodada, 2-0. O Sport vai muito mal fora de casa, conquistou um pontinho só fora de casa. Exatamente na última rodada, 2-2 contra o Atlético no Independência. Resultado até surpreendente. Mas eu acho que o Santos, um pouquinho mais estável, com o Leverkusen, terceiro colocado no campeonato, não vai perder essa possibilidade em casa. No domingo, 11 horas da manhã, no Rio, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco é um dos melhores mandantes do campeonato, se a gente for levar em conta a quantidade de pontos. São 12 pontos em 5 jogos, venceu 4 vezes e perdeu uma vez em casa. O Vasco tem a pior defesa do campeonato, tomou 20 gols, mais de 2 gols por partida, mas em casa tem um desempenho muito bom. O Atlético Goianiense, por outro lado, não somou ponto nenhum fora de casa, está na zona de rebaixamento e eu acho que o Vasco não vai perder essa oportunidade. Da Vasco. Morumbi, 16 horas agora, São Paulo e Fluminense. Campanha muito irregular do São Paulo, perdeu os últimos 2 jogos, perdeu na última rodada para o Atlético Paranaense, 1-0 fora de casa. O Fluminense, por sua vez, venceu o Avaí 3-0 fora de casa, foi um bom resultado, e entrou no G6, mesmo com uma certa irregularidade. Na minha opinião, tem um artilheiro do campeonato, né, que é o Henrique Dourado. Na minha opinião, o Fluminense vence no Morumbi e agrava a crise do São Paulo, hein? No Mineirão, também 16 horas, Cruzeiro e Coritiba. O Cruzeiro perdeu para a Ponte Preta 1-0, num jogo em que o Mano Menezes escalou praticamente um time reserva. Não foi nada bem o Cruzeiro lá em Campinas. Também sofre com irregularidade. E por outro lado, o Coritiba, além de estar se mantendo nesse G6 no campeonato, é um time que vai bem fora de casa. Consegue bons resultados e faz boas apresentações fora do Paraná. Até a rodada anterior, ele perdeu agora para o Grêmio por 2-0, tinha a melhor defesa do campeonato. Foi agora, perdeu esse posto para o Corinthians. Mas é um time que se defende muito bem, um time muito bem organizado. Colocando essa irregularidade do Cruzeiro de um lado e o Coritiba com uma boa campanha do outro, acho que é um jogo de empate no Mineirão. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense estava mal no campeonato, reagiu e conseguiu 3 vitórias seguidas. Contra o Galo Independência, contra o Atlético Goianiense fora de casa e em casa contra o São Paulo. O Vitória, por sua vez, também segue numa regularidade muito grande, né? Está na zona de rebaixamento, é um time que não vai tão bem fora de casa. Na minha opinião, o Furacão não perde essa partida não, vence em Curitiba. Em Campinas, também 16 horas, Ponte Preta e Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0 no Atlético Goianiense em casa, sofreu um pouco, mas começa a somar uns pontinhos e, como eu falei, está em 9º lugar, começa a esboçar uma certa reação. A Ponte Preta é 100% dentro de casa, são 4 jogos e 4 vitórias. A Ponte Preta é dificílimo de ser batida em Campinas, mas é um time que às vezes a gente espera demais da Ponte Preta e ela nem sempre entrega aquilo que todo mundo espera dela. Vou de empate nesse jogo em Campinas, levando em conta esse início de uma recuperação do Palmeiras.
Também às 16 horas no domingo é o jogão da rodada. Grêmio e Corinthians, jogo no estádio, na Arena do Grêmio. O Corinthians, como eu falei, o único invicto do campeonato, tem a melhor defesa, só sofreu 5 gols e vai encarar o Grêmio, que é 100% em casa, são 4 jogos, 4 vitórias. Fora de casa, por outro lado, só o Corinthians que não perdeu. O Corinthians somou 10 pontos fora de casa, mesma quantidade do Grêmio. A diferença é que o Grêmio já perdeu jogando fora de casa. O Grêmio tem 23 gols no campeonato, é o melhor ataque. É um jogão, é um jogo para casa cheia, é um jogo para a gente até ver bem de perto por que os dois estão tão distantes na primeira e na segunda colocações. Né? Qual o estilo de jogo do Corinthians? Joga muito bem fora de casa, um time muito compacto. O Grêmio é um time de toque de bola muito rápido, é um time que envolve seus adversários, faz muitos gols. Enfim, é um jogaço e eu acho que o Grêmio vai quebrar essa invencibilidade do Corinthians e vai assumir a liderança nessa 10ª rodada. Às 6h30, Salvador, Bahia e Flamengo. O Bahia perdeu o último jogo, 3-0 para o Corinthians em São Paulo, e o Flamengo goleou a Chapecoense 5-1 lá na Ilha do Governador. Assim como o Palmeiras, como eu falei, o Flamengo também está crescendo no campeonato, já é o 8º colocado, depois do início, né, um pouco abaixo da expectativa. E o Bahia costuma fazer bons jogos em casa, tem uma exceção, perdeu para o Palmeiras na última vez que jogou em Salvador. Mas é um jogo que, na minha opinião, vai para o empate, apesar da recuperação do Flamengo no campeonato. Bahia e Flamengo empate lá em Salvador. Às 7 horas também no domingo, Chapecoense e Galo. A Chapecoense que levou o 5-1 do Flamengo e o Galo que empatou em 2-2 com o Sport em casa. O Galo vai optar nesse jogo por um time praticamente reserva ou com quase todos reservas em campo. Ou com pouquíssimos titulares, enfim. O Roger vai definir isso ainda. Eu falei minha opinião já sobre usar todos os reservas, por exemplo. O Grêmio poderia ser líder do campeonato se não tivesse usado todos os reservas lá contra o Sport, lá em Recife. Perdeu o jogo, poupou para a Copa do Brasil, perdeu a partida e poderia ser líder do campeonato. O Galo está numa outra situação. Está lá atrás na tabela e vai ter jogo importante da Copa do Brasil. Pode focar seus esforços todos para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é sempre um risco colocar muitos reservas. Eu acho interessante colocar pelo menos alguns jogadores titulares, alguns, tipo um goleiro, um zagueiro, um jogador de meio de campo, enfim. Fazer uma espinha dorsal com o time titular. A Chapecoense vai muito bem em casa, mas está muito mal no campeonato. O Galo, por incrível que pareça, não vai tão bem em casa e consegue bons resultados fora de casa. Venceu o São Paulo, empatou com o Palmeiras, empatou com o Flamengo. Né? São bons resultados. Vai com um time diferente? Será que esse time surpreende fora de casa? Mostra um pouco mais de sangue, aqueles reservas que querem mostrar serviço? Né? Considerando a má fase da Chapecoense e a possível capacidade de reação de uma equipe formada basicamente pelas reservas do Galo, vou de empate lá em Chapecó. Termina a rodada com Botafogo e Avaí na segunda-feira, aquele jogo das 8 horas da noite. O Botafogo é o 4º colocado, com 15 pontos. É um time muito bem montado pelo Jair Ventura. É um time que, na minha opinião, vai ficar nessa briga aí para ficar com uma das vagas para a Libertadores. Pega o Avaí, que não somou nenhum ponto fora de casa, nenhum, e tem o pior ataque do campeonato, só fez 3 gols em 9 jogos. O Botafogo não vai perder essa oportunidade e acho que vai para cima do Avaí, vai vencer o Avaí. É isso, tá aí um pouco do que aconteceu na última rodada, esses palpites para a 10ª rodada. A minha ideia é que no próximo vídeo eu fale um pouquinho desse balanço das 10 primeiras rodadas e até em relação ao que eu apostei lá no início, né? Minhas previsões para o início do campeonato. Algumas estão bem equivocadas, né? Mas eu falo sobre isso no próximo vídeo, ok? Não deixe de se inscrever aqui no canal e até a próxima. Um abraço.